que eu estou dando toda a proteção para você aqui. E ele, quando viu aquilo, ele encheu de autoridade e poder, pregou a palavra de Deus. O primeiro a se converter foi o dono da mercearia, e várias pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E naquele momento, a hora que ele terminou a pregação e ele lembrou do tenente com os soldados, ele olhou, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. O que é isto? É Deus enviando os seus anjos para encorajar e fortalecer os seus servos na proclamação do Evangelho. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. O Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Anjos são numerosos, eles formam um exército e são organizados, eles têm hierarquia. O nosso Deus é um Deus organizado. Amém? Tem querubins, tem serafins, tem arcanjo. Ele menciona tronos, denominações, principados, potestades, virtudes. Cada um tem uma hierarquia com uma função específica na obra de Deus. Assim como ele deu à igreja, né, pastores, mestres, evangelistas, diáconos, enfim, todo membro que faz parte do corpo de Cristo tem uma função. E Deus determina que cada um de nós tenhamos o nosso ministério para ser desempenhado na casa de Deus. E nas regiões celestiais não é diferente. Todos os anjos têm hierarquias. Mas uma coisa é importante que nós entendamos. Colossenses capítulo 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém? Glória a Jesus. Todas. Então, esses anjos são bênçãos de Deus. Nós poderíamos discorrer sobre cada um, serafim, sobre o querubim, sobre os arcanjos, mas o nosso tempo está passando e nós vamos continuar. Os anjos executam muitas atividades na terra, cumprindo as ordens de Deus a nosso favor. A seguir, nós vamos falar alguma coisa. Como já falamos, eles tiveram importante participação na entrega da lei de Moisés. Você sabia disso? Que coisa importante. Os anjos tiveram essa participação. Eu tenho aprendido muito nessas 2 semanas em que tenho me preparado para essa mensagem. Eu tenho aprendido muito da parte de Deus e da sua palavra sobre esses seres angelicais. E uma das coisas que ficou bem claro para mim foi isso, que eles participaram na entrega da lei. E ela foi promulgada por meio de anjos, a mensagem foi transmitida por meios de anjos. E os anjos, eles operaram também na vida de Cristo. Se a gente for analisar o que Deus providenciou para Cristo no seu ministério terreno, é coisa tremenda. Desde o eterno passado, já quando Cristo, antes de ser encarnado, Hebreus fala em capítulo 1, verso 6, e ainda quando Deus introduz o primogênito do mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Profetizaram e anunciaram o seu nascimento. Em Lucas capítulo 1, nós temos aquela narrativa linda do anjo anunciando o nascimento de Jesus para Maria. Agraciadas do céu, bem-aventurada, você foi escolhida para trazer ao mundo Jesus, este nome que vai salvar todos os seres dos seus pecados e libertar todas as ações do seu pecado. E os anjos protegeram Jesus na sua infância, orientando José e Maria para irem para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então Herodes determinou uma lei que abaixo de 1 ano era para matar todas as crianças. E antes mesmo que isso acontecesse, o anjo já avisou José e Maria. E eles foram para o deserto, para o Egito.
e lá ficaram até a morte de Herodes. Então o anjo protegendo. Eles também acompanharam a sua vida encarnada durante todo o seu processo. Eles vão acompanhar a sua vinda para buscar a sua igreja. Os anjos deram assistência a Jesus depois da tentação no deserto e durante a sua luta no Getsêmani. Lucas fala que, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Jesus, 40 dias jejuando, 40 noites, sem comer e sem beber, frágil, fraco, após ter vencido Satanás nas 3 investidas dele contra Jesus, o anjo aparece para fortalecê-lo, para alimentá-lo, para lhe dar a virtude. Então, é maravilhoso isso. Nós vemos o anjo na ressurreição. Mateus 28, capítulo 2, verso 5. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Anjo tranquilo, né? Rolou a pedra, sentou-se sobre ela e ficou ali tranquilo. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Desmaiaram, caíram lá por ver o anjo. E o anjo disse às mulheres que foram lá para ver Jesus: não tenha medo, eis que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia! Ele não está aqui, ele ressuscitou. Glória a Jesus. Que mensagem maravilhosa do anjo, né? Vocês não fiquem preocupados, ele ressuscitou. E essa é a nossa vitória. Apóstolo Paulo fala: se Jesus não houvesse ressuscitado, não adiantaria nós estarmos reunidos, em vão seria a nossa pregação. Mas ele ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, nós vamos também ressuscitar. Amém? Jesus foi a primícia, ele garantiu a nossa ressurreição. Nós vamos ter corpos glorificados como Jesus. Amém? Glória a Jesus. E o anjo ainda disse: venha ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e diga aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Como você diz, PT, saudações. Eu estou aqui, dei a minha mensagem, transmiti o meu recado que Deus mandou que fizesse. Então, cumpri a minha missão. Que lindo, muito maravilhoso. Na ascensão de Jesus, de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Jesus, o anjo também promete aqui, faz uma promessa da volta de Jesus. Os anjos observam o comportamento do cristão quando está congregado. Há anjos aqui observando o seu comportamento dentro da igreja. Se você está louvando, o que você está fazendo? A palavra de Deus mostra que há a observância de Deus. E nós temos 3 referências referentes a isso. Mas não vamos ler porque o tempo está passando. 1 Timóteo 5,21 fala: eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que diante de Deus, diante de Cristo Jesus, que é onisciente e onipresente, está vendo, e diante de anjos que não são oniscientes e não são onipresentes, mas que estão vendo, há anjos designados para assistir à igreja. Ele fala para Timóteo observar as instruções sem parcialidade. E nós vemos que os anjos não só operaram na vida de Cristo, não só operavam no comportamento do crente na igreja, mas também ele dá proteção aos crentes, especialmente quando esse socorro é necessário para a proclamação do Evangelho. Nós demos esse exemplo lá de Altamira, e nós temos um exemplo bíblico também em Atos capítulo 5, verso 19 e 20.